A virgindade perpétua de Maria é um dogma católico. Essa doutrina foi criada pela tradição religiosa e pelo magistério, onde eles afirmam que o pecado natural não atingiu Maria e ela nasceu do ventre de sua mãe sem pecado, por isso que é imaculada, sem pecado. Logo, este princípio deste dogma de fé determina que, além de Jesus Cristo, mais um ser humano, existe um ser humano de carne e osso que nasceu no mundo cheio de pecado, que não provou pecado. A tradição religiosa católica, junto com o magistério, defende esse dogma de fé. A Bíblia tem respaldo para isso? Não. Não existe nenhum respaldo bíblico, nenhum versículo, nenhuma citação, não existe nada, nada. Toda a crença está na tradição e no magistério católico, onde eles defendem que, de forma lógica e por meio de silogismo, se Jesus é Deus, é santo e sem pecado, ele não podia vir num corpo cheio de pecado. Mas a Bíblia não diz isso. Isso é um silogismo, isso é uma conclusão lógica de um pensamento religioso humano, e não a interpretação das Sagradas Escrituras. Logo, a Imaculada e a Virgindade Perpétua de Maria é apenas um dogma católico, da fé católica, que para nós cristãos que aceitamos somente a verdade das Sagradas Escrituras, isso não passa de uma heresia. Por quê? Porque se uma tradição religiosa tem poder de criar uma verdade fora das Sagradas Escrituras, logo ela tem autoridade sobre as Escrituras. Então, se ela não precisou da Bíblia para mostrar que Maria é sem pecado, a Bíblia é descartável e não é o livro que contém toda a palavra de Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz que todos pecaram, Romanos 3:23, e destituídos estão da glória de Deus. Salmo 14, versículo 2, diz que todos pecaram, não existe um justo sequer. Romanos, Paulo diz que não há um justo, não há ninguém que busque Deus. Eclesiastes diz que não é um justo que faça o bem que não peca. 1 João diz que qualquer que diz que não tem pecado faz de Deus mentiroso. Porque o único que foi concebido sem pecado foi Jesus Cristo. Ele não conheceu o pecado, ele não provou pecado, não existe erro nos seus lábios, como disse o profeta Isaías, só ele. Não existe um versículo bíblico que menciona a, que o pecado natural ele não atingiu a mãe do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Maria. E além disso, eles dizem que José é o seu castíssimo esposo. José fez um voto de castidade para não ter relação sexual com ela, de jeito nenhum. Mas também faz parte da tradição religiosa. Não encontra nenhum respaldo bíblico. Logo, se você quer seguir uma doutrina religiosa, um dogma religioso, que faz parte de uma tradição religiosa, você está abdicando da verdade da palavra de Deus. Se você se satisfaz com a verdade de uma religião, de uma tradição religiosa e do magistério, você não precisa da verdade bíblica. Se esta tradição, esse magistério, tem autoridades para criar algo que a Bíblia não menciona, então a Bíblia é descartável, não contém toda a palavra de Deus, e ela é algo que pode ser colocado em segundo plano. É assim que você faz quando você aceita um dogma de fé, uma tradição religiosa, como se fosse uma verdade bíblica. O único sem pecado é Jesus Cristo, porque ele é Deus e homem na terra, filhos de Adão. Em Adão todos pecaram. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E por isso que precisa de um Salvador, de um Redentor. Todos. Até a própria Maria. No canto da Maria ele disse: a minha alma se alegra no Senhor, o meu Deus e o meu Salvador. Ela precisa de um Salvador para ir para o céu. Ela não pode se salvar. Ela não é corredentora, ela não é co-salvadora, ela não é nada disso. Isso são dogmas religiosos criados pela tradição religiosa e magistério do catolicismo. E isso faz com que você fique preso a isso e você deixa a palavra de Deus em segundo plano. Aí que se começa a veneração e a adoração e a idolatria à mãe do nosso Senhor Jesus Cristo. A mãe da natureza humana de Cristo e não da divindade de Cristo. Porque Cristo, como Deus, ele não tem mãe, ele só tem pai. Ah, mas ele nasceu, o corpo dele, ele se encarnou no corpo, foi gerado no corpo de Maria. Ele não nasceu Deus no corpo de Maria. Ele já existia. Para ela ser mãe do Filho de Deus,
Ele deveria não ter existido antes dela. Ele deveria existir a partir do ventre dela. E Deus, Jesus Cristo como Deus, como Filho de Deus, existia desde a eternidade. Então Maria não pode ser a mãe de Deus. Ela é a mãe do corpo humano de Cristo, da natureza humana de Cristo. Ela é mãe, porque a Bíblia diz isso. Agora, da divindade de Cristo, não. Jamais. Ah, mas Ana disse: a quem devo eu a visita da mãe do meu Senhor? O Messias era aquele que vinha para libertar Israel. O Espírito de Deus revelou que aquela era a mãe do Messias e não aquela era a mãe do Filho de Deus que estava na eternidade. A Bíblia não diz isso. Então não adianta fazer silogismo, fazer lógica, fazer. Ah, mas você acha que a mãe do Salvador ia vir no corpo de pecado? Você acha que a mãe do Salvador ia ter pecado? Como era que Jesus ia nascer no corpo de pecado? Mas isso é narrativa humana, isso é idolatria humana para divinizar uma pecadora e para humanizar Deus. Então, humaniza Deus, rebaixa Deus e diviniza a mãe dele, da sua natureza humana. Então, diviniza Maria e humaniza Deus. Aí fica tudo certo. É assim que a tradição religiosa faz, o magistério católico faz. E você nem percebe por quê? Porque você não conhece as Sagradas Escrituras. E quando você vai questionar, você é barrado. Não, você não pode questionar o dogma de fé. Você tem que aceitar. Aqui a gente não questiona. A nossa fé aqui a gente vive. Isso é para os de fora que não acreditam, mas a gente acredita. Agora acreditar numa fé cega, numa fé que não tem nenhum fundamento bíblico, numa fé que homens determinam o que é certo e o que é errado, fora da Bíblia, sendo que a Bíblia condena aquela prática. Então, a dizer que Maria foi concebida sem pecado, que o pecado original não atingiu ela, é uma mentira, uma heresia religiosa criada pela tradição católica e pelo magistério católico. Isso, Deus não se agrada. Você não está servindo a Deus, você está servindo a homem. Você está divinizando Maria, está humanizando Deus. É assim que você faz. Então você tem que ter a glória de Deus para dar glória a Maria. Então, quando você vê o livro do profeta Isaías, 42, versículo 11, meu nome é Senhor, eu sou o Senhor e a minha glória eu não darei a outros nem as imagens de escultura, então você está rebaixando Deus e dando a glória dele a uma pessoa de carne e osso, pecadora como todos nós somos. Se você faz isso, você deixa de agradar a Deus para agradar aos homens. Você deixa de ser servo de Deus para ser servo dos homens de uma religião. E aí, a vontade de Deus fica em segundo plano. Quem é você? Se você deixa a vontade de Deus em segundo plano, você não é servo de Deus.